para todo e qualquer tipo de treinamento, seja físico, emocional, mental, profissional, qualquer coisa, um atleta, todos, utilizando esses 3 fundamentos, alcança os seus limites e até os ultrapassa. Quais são esses 3 fundamentos? Primeiro, ele é o ajuste articular. Bom, nós temos que alinhar as nossas articulações, nós temos que ter um ajuste da medida das nossas articulações para fazer com que o corpo inteiro trabalhe de uma maneira eficiente. As articulações, elas estão exatamente no meio entre os ossos e os músculos, tendões. Ele está no meio das conexões, ou seja, nós temos o nosso esqueleto, e o esqueleto, ele é duro, ele não é flexível, né? Não é tão flexível, mas ele é rígido, ele é a terra, é a pedra, né? É o mineral, ele é o diamante, ou seja, a parte mais densa que temos. E para que essa parte densa consiga se movimentar, é óbvio que precisamos dos músculos, né, que são ligados pelos tendões, com os ossos, mas as articulações é que promovem o movimento. O músculo de uma extremidade, de um osso, enfim, ele se interliga com outra extremidade de um outro adjacente à sua articulação. Então, nós temos que ter uma articulação alinhada para que tenhamos um bom equilíbrio. E tendo um bom equilíbrio, tendo uma boa noção de equilíbrio, nós temos uma visão mais ampla sobre o que podemos fazer. Então, quando eu clico aqui, ó, no ajuste articular, nós temos que ter uma impressão de que existe uma sequência, né? Eu coloquei aqui ao contrário, né? Justamente porque não existe um início. Eu poderia começar pelas mãos, eu poderia começar pelos pés, eu poderia começar pelo quadril, eu poderia começar pelos dedos. Imagine você agora, né? Parado, em pé, ou mesmo sentado, né? De uma forma imóvel, iniciando a sua respiração, tendo a sua flexibilidade, né, pulmonar, ou seja, você vai ter um movimento, né, de oxigenação e tudo mais. Nesse instante, imagine-se que você é uma estátua. A respiração é o sopro divino, é o início da vida. Logo em seguida, direcionar os olhos, somente os olhos, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, ele já começa a engrenar o início das articulações. Podemos começar com a cabeça, né? Mas vamos com os pés. É importante com que a gente tenha uma movimentação de todos os dedos, né? De todas as partes, porque na medida que nós vamos movimentando essas articulações para todos os lados e em todos os ângulos, sem forçá-los, nós vamos estimulando para que eles tenham uma boa lubrificação. E tendo uma boa lubrificação, ele tem um bom ajuste. E esse ajuste faz com que a gente consiga se movimentar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais suave. Os pés, ele basicamente é a base da nossa arquitetura. Essa base, ou seja, é o link que nós temos com o solo, é o link que nós temos com o horizonte, com o mundo manifestado. Então, como base, nós temos que nos posicionar. Alguns mestres já haviam passado a ideia de que você é dono do seu espaço, ou seja, você pode tudo aonde os seus pés estão. Na medida que eu coloco o meu pé, bom, esse território é meu, eu o domino, eu estou na posse dele. E aí o segundo ponto é estar na posse de si mesmo, né? Então, os pés, ele é a base da arquitetura. Já os tornozelos aqui, eles entram como os lemes. Um navio, né? Navio, um barquinho, para se movimentar, para se locomover, para ir para um lado ou para o outro, é necessário ter lemes. Então, quando nós ficamos na ponta dos pés, ou seja, os metatarsos ali, nós giramos os calcanhares. E quando nós giramos os calcanhares, ele direciona todo o corpo. Ele direciona todos os 2 calcanhares para um lado ou para o outro,
eu direciono 180, 360 graus. Então, os tornozelos eles servem como se fosse um leme para redirecionar o meu norte, né? Os joelhos, eles também são conhecidos como o coração de ouro. Por quê? Porque é os joelhos que fazem com que toda a juventude ela não se omita na nossa vida. Os anos passarão, as experiências teremos, os conflitos, compartilhamentos, e um bom cuidado com esse coração de ouro, o segundo joelho, né, uma forma de poder envelhecer bem, podendo fazer com que você visite qualquer lugar, as pernas vão te levar. Nada mais incômodo do que ser incapacitado, ou seja, depender de outras pessoas para te levar em lugares, cadeira de roda, enfim, né? Você se sente livre. É um excelente benefício e é uma grande bênção poder ter uma juventude nas pernas que te leve aonde quiser, na idade que tiver. O quadril, ele é uma extensão, né? Ele inicia com esse processo da ligação das pernas com a coluna, e o quadril ele é dominante, ou seja, eu domino, né, onde você direciona o quadril, o seu umbigo, enfim, é onde você pode dominar as situações e as coisas. Você pode notar aí, tem um livro chamado Aprendendo com o Corpo, Expressões do Corpo. O Corpo Fala. O Corpo Fala é o nome do livro. Que ele demonstra assim, quando uma pessoa tem um grupo de pessoas, né, uma mesa ou sentado em cadeiras, quando uma pessoa está falando e essa pessoa está realmente chamando a atenção dos outros, porque os outros querem ouvi-la, é notório que as pessoas elas direcionem a ponta dos pés, a barriga para essa pessoa. É bem interessante notar isso quando nós estamos conversando com pessoas na rua, né, ou vendo algumas comunicações, pelo menos de 3 pessoas. Pode ver, aquela que está falando, assim, as outras 2 elas estão com o umbigo direcionado, mirando, porque é uma forma de abastecimento, uma forma de alimento que essa pessoa tem. Então, o quadril, ele é dominante, ele é um formato de domínio. E quando nós estimulamos o líquido sinovial no quadril, nós temos um melhor aproveitamento do nosso direcionamento de energia. A coluna, ele é o pilar central, ou seja, é a parte flexível, onde existem várias vértebras aí, dividido em 4 partes, são 4 colunas, né? Sacra, lombar, dorsal e cervical. Ela está relacionada diretamente com as estações da natureza, né, as estações do ano. Também tem link com os nossos 4 dedos, diferente do polegar opositor, e uma série de detalhes importantes aí, porque a coluna é o coaxial, ou seja, o cabo central que distribui toda a energia para o corpo, distribui todas as cargas elétricas, e tendo uma boa flexibilidade nesse canudo, neste duto, a energia ela passa de uma forma bem fluídica, ou seja, melhora reflexo, melhora entendimento, respostas automáticas, enfim, né, formas mais instintivas também de estar lidando. Essa é a coluna, né? Aqui daria para fazer uma aula gigante aí sobre a coluna, porque tem bastante coisas interessantes nisso. Bom, a articulação dos ombros. Os ombros é a vida, ou seja, é a chave de vida. Um livro chamado Anatomia Esotérica, né, e também no Dicionário dos Símbolos, fala sobre uma ligação do ombro, que é a clavícula, e a clavícula é a clave, ou seja, a chave, é o key, a chave de entendimento. Neste livro aí da Anatomia Esotérica, demonstra que a clavícula é o primeiro osso a se formar no embrião e o último a se decompor no caixão.
É a chave da vida. Diz que a mobilidade dos ombros é sinal de virilidade, né? Tanto que mães que ganham gêmeos, elas utilizam os dois braços para sustentar seus filhos. Os homens, que demonstram um certo poder e habilidade, têm seus ombros bem robustos, costas largas e assim por diante. Então, daí a chave da vida é o movimento dos ombros. Movimentar os braços, movimentar o mundo é viver e conduzir a vida. Já os cotovelos, ele é o formato do descanso. Nós descansamos no cotovelo, nós nos escoramos. Todo trabalho, todo desempenho, ele tem uma necessidade de contrarritmo, de uma forma em que eu consiga descansar, me reestabelecer, me restaurar, né, me reenergizar. Então, o cotovelo está associado com o processo do descanso. E, por último, as mãos. Eu não vou entrar em detalhes com os dedos, mas as mãos, ela é a arte. Ou seja, é por aqui que o artista marcial se destaca. Não só o artista marcial, mas o artista em geral, né? O artista da vida, aquele que consegue manipular. E eu digo manipular não de convencer pessoas, até porque convencer é vencer junto, tá? Mas quando eu digo manipular, é um manípulo, é de mão. Você movimenta as mãos para agir, para acionar. Uma pessoa que faz um bolo caseiro, por exemplo, ele manipula a massa. Que faz um desenho num quadro, ele manipula o pincel. O artista marcial que fecha chaves, digamos, com as mãos, com os braços, ele também manipula o seu adversário ou o seu colega de treino, né? Então, as mãos têm uma chave interessante que é referente à arte, e a arte de viver, né? Para que tenhamos uma boa arte de viver, nós temos que desenvolver os poderes internos. Então, aqui, a importância do ajuste articular é para fazer com que todos estes aspectos mencionados anteriormente possam fluir de uma maneira natural. Sem muita perda de tempo, vamos falar um pouco sobre a flexibilidade. A flexibilidade, ela entra em dois campos: o físico, a flexibilidade física, e uma flexibilidade emocional, certo? Na flexibilidade física, eu tenho uma expansão vascular, ou seja, no momento que eu tenho uma flexibilidade, faço meu alongamento, né, muscular, enfim, não só eu tenho uma elasticidade maior aí dos meus tendões, em ligação com os meus músculos, como também os meus vasos sanguíneos, eles se estendem, eles aumentam, eles se expandem, e isso faz com que irrigue melhor o meu corpo de substâncias, nutrientes, de energia, oxigênio, etc. O desenvolvimento da postura ocorre justamente porque antes foi feito o ajuste e agora o alongamento vai corrigindo as compensações desse ajuste articular. Por exemplo, aquele que é coxo, ou seja, que manca, seja porque os ossos são maiores em uma perna do que outra, ou as articulações não estão bem encaixadas, ele tem um desnível de equilíbrio. E esse desnível faz com que ele tenha uma postura inadequada. Então, com esse tipo de exercício, né, ele acaba desenvolvendo uma postura mais ereta. E isso faz com que ele crie novas habilidades. Como assim crie novas habilidades? Sim, no momento que você começa a compreender e expandir o seu potencial corporal, ele também vai se expandindo emocionalmente e a mente vai calculando as memórias musculares. Então, você acaba criando novas habilidades corporais, porque antigamente um dedão do pé a outro tinha uma distância. Agora, com a flexibilidade, ele tem uma distância maior. O corpo ele se molda, você vai se adaptando às situações. E isso também faz com que se expanda o campo de atuação. Ou seja, você vai ter uma facilidade maior, vai ter uma visão maior, um cálculo a mais, né, sobre as suas atitudes diárias, e isso tem um benefício grandioso. Somente experimentando para realmente verificar essa possibilidade. É tipo a Matrix, né? Não adianta querer saber qual é a pílula que é a boa ou a ruim, né? Tem que experimentar, tem que entrar lá dentro mesmo e fuçar.
E nesse processo, a flexibilidade física, ela te dá um maior controle de movimentos. Uma coisa é eu chutar e saber que o meu chute, por exemplo, né, seja no futebol, ou o meu tapa, seja no boxe ou no vôlei, né, ou até mesmo em braçadas, assim, como a natação, eu compreendo que o controle dos meus movimentos por esta expansão e as articulações alinhadas, ela me dá um potencial muito maior. E isso faz com que eu possa despertar uma inteligência muscular, ou seja, é como se eu colocasse no automático. Não que eu vivesse com a movimentação e os meus instintos automatizados, mas eu começo a despertar uma inteligência muscular, ou seja, como se eu tivesse um programa separadamente, né, que consiga solucionar os problemas, que entre nas situações e solucione. Isso é uma inteligência muscular. E, claro, consequentemente, uma autoproteção espontânea. Por que eu estou falando dessa autoproteção? No momento que você tem uma expansão maior sobre o domínio do corpo, no momento que você se desequilibra, a própria mente, ela entra em contato com todos os recursos, memória muscular, limites de flexibilidade, ajuste ou alinhamento das articulações para que você não caia um tombo feio. O seu próprio corpo vai ajustar da melhor forma possível com o que ele tem de ferramentas, né, já reconhecidas, para que você não se machuque. Porque o corpo ele não quer se machucar, ele não quer utilizar um percentual de energia destinado para consertar aquela partezinha lá, podendo estar preservando minha saúde, minha vida, e utilizando essa energia para outros fins. E claro, com isso, você começa aprendendo a usar melhor a si mesmo. Você aprende a lidar consigo de uma forma melhor. Porque as facilidades, elas começam a lhe despertar e a sua visão fica cada vez mais clara sobre as potencialidades que você tem. Isso é somente na flexibilidade física, né? Já com a união da emocional, ou seja, nós acabamos tendo uma percepção dos padrões emocionais. Essa percepção é o que acontece quando eu tomo um susto, né? O que acontece? Eu coloco a minha barriga para dentro, eu expando o meu peito, eu movimento a minha cabeça para trás, eu levanto os braços. O que acontece, né? Uma reação corporal quando eu tenho uma percepção de certos padrões emocionais. Me dá um susto, eu tenho uma emoção passageira, mas padronizada. Então eu começo a ter uma percepção melhor sobre isso. E isso faz com que tu te torne uma pessoa cada vez mais flexível. Porque, é assim mesmo que funciona. Né? Não, aconteceu aquele negócio, olha, bom, é assim. Pô, eu tô meio desmotivado. Bom, eu conheço alguns padrões emocionais que eu tenho para poder me movimentar nas minhas necessidades. Um exemplo é o fato de eu colocar uma música para eu ficar mais motivado. Então, eu também me torno, além de me tornar mais flexível comigo mesmo, e não ser tão rígido, e não me cobrar tanto, e nem fazer tantas críticas, eu também acabo tendo uma flexibilidade maior também com as pessoas. Flexibilidade melhor as pessoas e os ambientes. E isso faz com que também expanda meu campo de atuação, né? Meu campo de visão. Como assim expandir meu campo de visão? Quando eu percebo, quando eu tenho essas percepções dos meus padrões emocionais, eu começo a lidar com eles e eu vejo que o outro ser humano também tem esses padrões emocionais e eu também consigo lidar com isso. Então, como eu estou um passo à frente, porque eu já me conheço e já estou tentando me dominar, é mais fácil conhecê-lo e tentar dominá-lo. Um dos exemplos é uma das nossas técnicas de formar armadilhas. Eu ameaço em cima e golpeio embaixo. Puxo a guarda embaixo e golpeio em cima. No vôlei é a mesma coisa.
O cara lá levanta a bola, pula 3 para cortar. Quem é que vai cortar? Do outro lado, como é que vai saber quem é que vai cortar? Onde é que tem que fazer o bloqueio? Entende? O artista também, o mesmo processo. Olha, já reconheço que padrões de pessoas gostam desse tipo de desenho, daquele tipo de pintura, daquelas tonalidades de cor. Então fica mais fácil eu ter uma manipulação pela minha visão mais ampla das coisas. E claro, né? Tendo um ajuste articular para que todas as coisas funcionem de uma maneira adequada no meu corpo, ter uma flexibilidade para que eu tenha uma melhor adaptabilidade e também um reconhecimento mais claro dos meus próximos, eu preciso também, para fechar com chave de ouro, encontrar a minha resistência. Mas não é aquela resistência de ir trabalhar ou de ir estudar, é uma resistência diferenciada. É uma resistência corporal. Essa resistência aqui, ela busca esses processos. Uma resistência óssea, cartilaginosa, os tendões, uma resistência muscular, uma resistência cardíaca, uma resistência respiratória. Resistência óssea. Quais são os benefícios? Como ele tem o sustento corporal, né, ele faz com que eu consiga resistir mais a pesos, resistir à gravidade, resistir aos impactos e às pressões. Isso faz com que os meus golpes fiquem mais potentes, fiquem mais precisos. No momento que eu consigo sentir uma pressão maior, eu tenho uma resistência maior no corpo, certo? Isso aí com os ossos. Esses dias estavam falando com o Thomas referente ao calejamento de canela, que é aos poucos. E esse sustento, né, dos impactos, das pressões, elas iniciam devagar. Calejar a canela pode salvar a sua vida. Tenho certeza disso. Formato das cartilagens. Eu tenho uma resistência maior quando eu tenho uma qualidade de lubrificação. Quando as lubrificações elas têm uma qualidade melhor, eu tenho uma resistência melhor sobre os atritos, sobre a movimentação. Então, eu tenho uma maior sustentabilidade do corpo, porque a lubrificação faz com que deslize, e eu consigo também ter uma rápida recuperação, porque o corpo ele já está acostumado a estar trabalhando incessantemente, ou seja, todos os dias, né, para que tenha um bom funcionamento. Lembra lá do início, né? Articulação. Então, uma ponta liga a outra. No momento que eu tenho uma boa flexibilidade, as articulações desimpedidas, alinhadas, eu começo a gerar uma certa resistência nessa parte um pouco menos sólida quanto os ossos, né? Que são as cartilagens. Depois disso, os tendões. Ou seja, ele trabalha melhor. Ele tem uma propriedade mais elastana e de resistência. Ou seja, quando se fala, eu distendi a minha perna, eu distendi meu ombro, distendi, olha, isso aí é porque o músculo, ele não aguentou flexibilidade, né? Ele não conseguiu ser tão flexível. Ele dá uma arrebentadinha, uma estourada, né? Algumas vezes ele dá uma esticada em algumas fibras e aquilo realmente dói muito. Se eu tenho um melhor trabalho dos tendões, eles têm uma maior capacidade de segurar e ter uma boa comunicação com a musculatura. Ou seja, dores não precisa mais, desde que eu tenha uma resistência também nos tendões. Isso é um trabalho já contínuo. Indo finalizando aqui, uma parte da resistência muscular, ou seja, a resistência muscular me provoca uma maior capacidade de potência. E quando eu digo de potência, eu estou falando sobre a união da força interior com a minha força exterior, que é a minha parte física. Eu também tenho algumas
definições do uso mais adequado. Mãos de alface. Daquela aqui, ó. Obrigado. Mãos de alface, imagina, definição do uso adequado, mãos de alface. Muito bem. E claro, né? No momento que eu tenho essa estrutura muscular, eu também tenho um reconhecimento melhor dos meus limites. Quando eu tenho um reconhecimento dos limites, eu sei até onde eu posso ir. Um tempo atrás, eu estava vendo aí um episódio do Dragon Ball, sabe? Dragon Ball era, se eu não me engano, Urei, o Goku, é Urei que se chama? Não lembro. Cara muito forte, assim, era um super saiyajin lá, os caras estavam fazendo um campeonato ali do universo, e quem perdesse aí, o universo ia acabar e tal, e assim, teve um momento que o Goku ele fechou a mão e foi golpear, e os dois golpearam um soco no soco do outro ao mesmo tempo, e saltaram para trás. E aí foram mais uma, duas vezes, até que o Goku chegou e olhou assim, bom, olha, Jirei o nome dele. Disse, ó, venha com tudo mesmo. E aí o Goku olhou para a mão dele, fechou bem a mão e disse assim, ó, não quebre. E foi. Ou seja, quando você reconhece seus limites, você acaba ultrapassando eles. E isso vem com uma resistência muscular, porque é a ligação que nós temos com a nossa vontade. A resistência cardíaca. Bem, com isso nós encontramos nosso ritmo próprio. No momento que você encontra o seu ritmo próprio, você acaba tendo uma resistência maior para suportar mais. E isso faz com que esse suporte, quando eu falo de suporte, é que ele dá o suporte, ele dá as substâncias, né? Ele ajuda o corpo a distribuir no corpo melhor as suas substâncias, o oxigênio, a energia, a claridade. Ele faz com que o corpo consiga utilizar o seu potencial ao máximo, encontrando seu ritmo próprio. E é claro que, olha só, vasos não, pelo amor de Deus. Os vasos desobstruídos. Enfim. Vamos lá. Ritmo próprio. Escrevi rápido, mas é isso mesmo. Como assim os vasos desobstruídos? No momento que eu consigo ter uma pressão cardíaca, os meus vasos sanguíneos eles acabam se dilatando de uma forma mais adequada, aproveitando a elasticidade junto com a flexibilidade que foi comentada antes e com os melhores caminhos que o ajuste articular consegue lhe proporcionar. Então, quando eu tenho eles desobstruídos, significa que lá nos vasos capilares vai chegar alimento, vai chegar as substâncias, vai chegar tudo. Então, a resistência cardíaca ela melhora a irrigação. Ele melhora em todos os sentidos, certo? E por último aqui, e não menos importante, porque é o primeiro passo que nós damos, que eu tinha falado sobre a estátua articulada, que é a respiração. A condição respiratória, ela tem alguns benefícios, que é o melhor aproveitamento do tempo. Como assim, melhor? O que tem a ver a respiração com o aproveitamento do tempo? A respiração, você encontra um ritmo, você percebe que não dá para inspirar e expirar ao mesmo tempo, pelo menos do pulmão não. Se utilizar a sua cavidade na boca, pode, a cavidade nasal também consegue, mas o ar ele só entra uma vez e sai uma vez pelo pulmão. Ele tem um orifício só, que se distribui, mas é só por aquele lado que passa. Então, você acaba tendo um aproveitamento melhor, porque aquele que está extremamente cansado,
Um fôlego nas últimas, ele sabe que uma respiração é o suficiente para poder reabastecer de energia. E aquele que já participou de um torneio, campeonato, fez luta, participou de esporte, corrida, atletismo, em que se sentiu quase na última da energia, percebe-se que uma respiração basta para realmente reconhecer o tempo. Puxa, se eu tivesse feito respirações antes, eu não teria essa dificuldade de respiração agora. Se eu tivesse feito as resistências anteriores, nesse momento todas as minhas células teriam sido já abastecidas e eu não estaria com falta de oxigênio, com falta de fôlego e tudo mais. Isso faz com que, no momento que eu consigo ter um aproveitamento do tempo, eu também tenho um melhor domínio sobre a minha ansiedade. Eu consigo dominar a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que começar antes do início. Né? Você já está pronto? Né? A pessoa ansiosa, ela não sabe que está pronta. Ela não percebe que ela tem que ter um controle, uma atitude tranquila, para que chegue no momento e ela utilize a energia. Não, ela começa a desgastar a energia antes, desnecessariamente. Então, no momento que eu tenho uma condição respiratória mais avantajada, eu consigo ter um domínio melhor sobre a minha ansiedade. Isso modifica muito nos campos da atuação, principalmente das imediatistas, onde eu preciso ter uma resposta rápida para as situações que me vêm.